Salve, salve galera ligada aqui no meu canal, eu sou o Caiolas e você está convidado a se inscrever, deixar seu like e seu comentário sobre a parte 2, que é essa daqui, dos destaques, mas também os destaques negativos da temporada da Premier League. Eu já fiz uma parte 1 colocando a seleção do campeonato, eu elenquei os 3 melhores jogadores de cada posição. E hoje, nesse vídeo aqui, na parte 2, eu vou fazer uma espécie de entrega de premiações da minha cabeça, né? No fim das contas, não é uma premiação oficial nem nada. Mas assim, coisas como melhor jogador, melhor jovem jogador, etc, etc, etc. Então assim, conforme eu for falando os nomes, eu quero que você comenta se você concorda ou não e quem seriam as suas escolhas. Importante. Os meus critérios aqui foram, óbvio, o gosto, né? O meu gosto por jogadores. Também a gente tem que colocar o nível que o time dele atingiu. Então, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Newcastle, esses times vão ser privilegiados, né? Os jogadores desses times serão privilegiados. Então, assim, esse é um critério base. Segundo critério, eu não repetir jogador. Por exemplo, o Haaland estava indicado tanto a melhor jogador quanto a melhor jovem jogador, porque ele é jovem. E ele acabou ganhando na premiação oficial da Premier League os 2 prêmios. Aqui ele não vai ganhar os 2. Eu vou tentar diversificar para, sei lá, vamos dizer assim, democratizar o prêmio, o meu prêmio Caiolas de Ouro. E no final do vídeo eu vou colocar a seleção dos piores, mas eu chego lá. Então bora lá, vamos começar. Melhor jogador da Premier League 2022-2023. Mano, não tem o que falar. Todo mundo sabe quem é o melhor jogador, ninguém vai discordar. Erling Haaland, o homem que é uma máquina de gols que bateu o recorde de gols em uma temporada de Premier League. Na história, 38, 42 partidas, pouco importa. O Haaland meteu 36 gols na temporada, recorde histórico na primeira. Véio. O cara, ainda em determinados momentos... Não é exagero dizer que ele não estava no melhor encaixe com o time do Manchester City. Haaland, o melhor jogador. Quem discordar, tá maluco. Agora, melhor jovem jogador. Como eu disse, não vou repetir o Haaland nessa premiação. Aqui, eu vou escolher... Cara, é difícil. Mas eu vou escolher Gabriel Martinelli. Pra mim, o Martinelli foi melhor do que o Saka. Eu vou arrumar treta com a torcida do Arsenal, eu acho. Mas, mano, a verdade é que o Saka caiu muito depois da última data FIFA. E junto com a queda do Arsenal veio uma queda do Saka. Enquanto o Martinelli ainda entregava assistências e gols. O Saka foi aparecer nos últimos 2 jogos, ou o último jogo só da temporada. Ele não teve essa sequência de abril até o fim da temporada, como o Martinelli manteve, para mim, um alto nível de jogo. Uma pena que machucou, né, nos últimos 3 jogos o Martinelli. Mas é isso aí. A maior surpresa dessa temporada de Premier League. Cara, a maior surpresa, para mim, é o Newcastle. Tá? A surpresa que mais me trouxe vontade de falar sobre foi o Newcastle. Manchester United pra mim foi uma surpresa. Brighton com certeza foi uma surpresa. Aqui é a maior surpresa positiva, tá? Brighton foi uma surpresa. O Brentford foi uma surpresa. Fulham também. Então a gente teve algumas boas surpresas positivas. O próprio Arsenal eu não imaginava que fosse lutar pelo título. Mas o Newcastle chegar em Champions League, pra mim é algo assim, é o maior feito. O Brighton é uma excelente surpresa, mas o Newcastle chegou um nível acima, né? O Newcastle ficou à frente de Liverpool, por exemplo, que o Brighton não conseguiu. Então a gente tem que pesar isso. Pra mim, a maior surpresa é o Newcastle. E o jogador que é, pra mim, a maior surpresa do campeonato é também do Newcastle, e eu entrego esse prêmio ao Almiron, porque eu acho que tem uma... Óbvio, né? Vários jogadores foram surpresas, surpreendentes. Mas o Almiron foi de um nível de... Cara, esse mano tem que ser vendido pra um timinho, pra um dos melhores pontas da temporada. Que pode figurar, acho um pouco loucura, mas pode figurar em seleções da temporada. Em determinado momento ele era um dos melhores jogadores da Premier League.
Então o Almiron representa essa maior surpresa positiva. Maior surpresa negativa. Aqui a gente tem também Liverpool, como eu comentei agora há pouco, que ficou de fora de Champions, ninguém esperava. Tottenham, que não pegou nenhuma competição europeia, 8ª colocação, horroroso. E pra mim, a maior surpresa de todas, que fica com esse título aí, o Chelsea. Mano, o Chelsea fez a pior campanha na história da Premier League, do clube. 12º colocado. Em determinado momento a gente falava do Chelsea brigando contra rebaixamento. Assim, e gastar o que gastou, 600 milhões juntando as janelas. O Chelsea foi uma aula do que não fazer num clube de Premier League. E para representar essa surpresa negativa, a maior delas, cara, são alguns jogadores do Chelsea que representam tudo isso, mas eu vou eleger aqui o Aubameyang, mano, porque assim, tudo bem que ele já não tinha ido incrível no Barça e ele vai pro Chelsea sem esse, né, todo esse, sei lá, esse nome e tal, que a galera falava, Aubameyang, cara, não era assim. Mas era um cara que já tinha jogado Premier League, que tinha sido artilheiro de Premier League, conhecia a liga, todo mundo falou, mano, esse cara não vai ter problema em se adaptar. E o cara nem jogou. Então, assim, Aubameyang é muito a maior surpresa negativa pra mim. Inclusive, já vou adiantar que ele tá na minha seleção dos piores. Vamos agora pra a melhor contratação da temporada. Cara, a melhor contratação... Se o Haaland é o melhor jogador, ele também tem que ser a melhor contratação. Mas como eu falei, não vou repetir os nomes. Então, pra mim, a melhor contratação vai para Casemiro, do Manchester United. Eu acho que o Casemiro... Eu aceito todos os argumentos que todo mundo me fornece, porque eu não coloquei o Casemiro na seleção da Premier League, mas todo mundo me dá o mesmo argumento. Cara, o Casemiro elevou o nível do Manchester United. E eu concordo com isso. Eu não tô achando que o Casemiro foi horroroso, eu acho que ele foi incrível. Tem outros motivos pelos quais eu não coloco ele na seleção, mas eu acho que ele é a melhor contratação. Porque ele realmente muda o patamar desse Manchester United. Se esse clube foi uma surpresa, se esse time foi uma surpresa nessa temporada, tem muito a ver com o Casemiro que conserta esse meio campo. Queria dar 2 menções honrosas aqui. Zinchenko, no Arsenal, que pra mim também é um dos responsáveis por essa elevação do nível do Arsenal. E o Isaac, do Newcastle, que teve uma lesão, mas depois que voltou de lesão, meu irmão, que jogadoraço. Ele é muito bom. O Isaac é a maior contratação da história do Newcastle e não é à toa. Ele representa demais. E pra fechar, o último prêmio, o melhor brasileiro. Mano, assim, Martinelli pra mim é o melhor jovem. Casemiro é a melhor contratação. Então, excluindo esses dois, o melhor brasileiro vai ser o Pombo, Richarlison. Tô zoando. Imagina. Richarlison, melhor... O cara fez um gol, velho. O cara tem mais cartão amarelo. Calma, tô brincando. Não é. Melhor brasileiro. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães merece ganhar algum prêmio, mano. Ele foi muito bem. Muito bem. Ele é a base do meio campo do 4º colocado. Sabe? O cara que é mais regular. O cara que dá o tom do time. O cara que dá a saída de bola. O cara que comanda todas as ações ofensivas. Se o Almiron foi a maior surpresa positiva, muito tem a ver com o Bruno Guimarães, que fazia muita jogada combinada com o Almiron, de enfiada e tal. Então, assim, cara, o Bruno Guimarães é, pra mim, um dos melhores jogadores da Premier League também. Coloquei ele em segundo lugar como de meio-campistas na minha seleção. Então, tá aí, Bruno Guimarães, melhor brasileiro. Considerando que o Martinelli e o Casemiro já ganharam outros prêmios, tá? Espero que você entenda esse meu critério. Eu quero diversificar. Então essas são as minhas escolhas, beleza? Vamos finalizar o vídeo com a seleção dos piores. Os piores 11 jogadores da Premier League. Vou deixar claro uma coisa aqui para essa seleção dos piores. Não são realmente os piores jogadores. Se fossem os piores de fato... ia ter um monte de jogador de Southampton, um monte de jogador de Leicester, de Bournemouth, de Nottingham Forest. Não é isso. É a seleção dos piores no sentido de expectativa e realidade. Então, o que esses caras prometiam e o que eles de fato entregaram. Vamos lá. Seleção dos piores da Premier League. Até ficar aqui pro ladinho, eu vou pôr a imagem da seleção aí.
Meu goleiro é o Mendy do Chelsea. Mendy, que já foi considerado o melhor goleiro do mundo, do nada o cara é reserva do Kepa, não que o Kepa seja ruim, mas assim, quando entra nos jogos falha. O Mendy sumiu, mano, não sei o que aconteceu com ele não. Lateral direito, João Cancelo. Porque assim, o melhor lateral do mundo ou da Premier League na última temporada simplesmente não jogou nessa temporada a ponto de ser emprestado, porque era uma maçã podre do vestiário do Manchester City. Isso não é pouca coisa. Dupla de zaga, Eric Dier do Tottenham e Koulibaly do Chelsea. Cara, o Dier, a gente já sabe que ele é ruim. Só que na temporada passada também, ele meio que entrou bem no time, no esquema do Conte com 3 zagueiros, então eu esperava que ele pudesse manter isso com o Conte, o que não aconteceu. E o Koulibaly, que há muito tempo a gente falava, né? Esse cara merece jogar num time grande, numa liga grande, e quando ele teve a oportunidade, ele não foi bem no Chelsea. A verdade é essa, ele não foi bem. Chegou como substituto do Rudiger e a torcida do Chelsea sente muita saudade do Rudiger, essa é a real. Então, Koulibaly e Dier, dupla de zaga. Lateral esquerdo, Cucurella, também do Chelsea. Tá cheio de jogador do Chelsea aqui, óbvio. Cara, o Cucurella custou 60 milhões. Gente, eu vou repetir. O Cucurella custou 60 milhões. E ele era um bom jogador no Brighton. Mas foi pro Chelsea, o futebol do cara sumiu. Meio campo, 3 meio-campistas. Primeiro, na base desse meio campo, Calvin Phillips. O cara que foi destaque na Euro há 2 anos, 2 temporadas, destaque do meio-campista da Inglaterra, do meio-campo da Inglaterra na Euro. Que todo mundo falava, esse cara tem que sair do Leeds, ele merece um grande time, ele vai pro City. E opa, ele pode ser titular, hein? Acho que o meio-campo vai ser Rodri, Calvin Phillips e De Bruyne. E, irmão, o cara além de chegar gordo não jogou porra nenhuma. O Rodri, eu falei, né, no vídeo da semana passada, semana passada, que o Rodri é o jogador mais importante do City porque não tem substituto pra ele. E não tem substituto pra ele porque o Calvin Phillips inexistente na temporada. Então é isso. Ao lado dele, Youri Tielemans, do Leicester, o rebaixado Leicester. Cara, o Tielemans é um jogador que prometia tanto há tanto tempo e ele teve um bom momento também há 2 temporadas sendo campeão da Copa da Inglaterra com o Leicester fazendo gol do título. E de repente o cara some. Muitos jogos reserva do time que foi rebaixado. Acho que isso sintetiza a temporada dele. E, para fechar o meio campo, Mason Mount, que nem vai renovar com o Chelsea, está a um passo de ir para o Manchester United. O cara que deu uma assistência numa final de Champions. Simplesmente nem titular era também. Teve lesão, eu sei disso, mas o Mount, quando jogou, foi uma enorme decepção. Então, eu tiro ele dos melhores e ponho nos piores. Óbvio. Trio de ataque. Aqui, 2 posições eu tenho certeza. A terceira posição eu deixo você escolher, tá? Então comenta. Ponta direita, Richarlison. Eu falei zoando dele, mas é fato. O Richarlison tem um gol só e foi um enorme fiasco. Também custou mais de 60 milhões para o Tottenham. E não jogou nada. Ele teve chance pela direita, ele teve chance pela esquerda, ele teve chance como centroavante. Em nenhuma das 3 posições ele jogava... Entendeu? Nada. E é isso, mano. O Kulusevski foi mal pra caralho e acabou a temporada como titular, porque o Richarlison não conseguia entregar. Então, diz muito. Camisa 9, Aubameyang. Já falei tudo que eu tinha que falar do Aubameyang. Se ele não tiver nessa seleção, tá de sacanagem. E pela ponta esquerda, aqui eu tenho 3 nomes. E Vamos lá. Eu acho que eu colocaria o Darwin Núñez. Não, eu não acho que o Darwin Núñez tenha sido ruim. Eu não acho que a temporada dele é ruim. Ele tem uma boa, ele tem mais, acho que 10 gols, ou um pouco mais de 10 gols. Ele se encaixa no jogo do Liverpool da metade pro fim da temporada melhor. Mas é que assim, ele chega com status de... Cara, ele e o Haaland, os 2 melhores atacantes da Premier League. E né, não tem nem comparação hoje. A gente olha pra trás e fala, loucura, mano. Quem falou que o Darwin Núñez ia brigar com o Haaland? Tá maluco? Então, eu acho que por essa decepção ele poderia se encaixar aqui. Mas eu também coloquei Martial do Manchester United. Eu não sei porquê, mas eu tinha alguma esperança nele. Não sei se era só eu, acho que era só eu. E o Sancho, que também é nulo. Ou cara ruim, esse me dá raiva. Mas é isso, escolhe um dos 3. Darwin, Martial ou Sancho. Eu fico satisfeito com os 3. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like e comenta se você concorda ou não com as minhas escolhas. É nóis!